Boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Cá estamos no segundo dia da campanha eleitoral para olharmos para os principais acontecimentos da semana e certamente a campanha eleitoral na crista da onda. Bom, boa noite aos meus comentadores excelentes, António Bueno, Lutero Mango, não está cá ainda, Eduardo Namborete, que está no estrangeiro, na missão de trabalho. Vamos aos temas da semana. Começo hoje para António Bueno, escolheu como assunto da semana o financiamento ao projeto da Espinha Dorsal. Muito boa noite, caros telespectadores. Também cumprimentar o colega de painel e também a si, Jeremias Lang. Bom, eu escolhi este tema, que foi mais precisamente a assinatura. Houve um evento na quarta-feira, dia 28, um evento testemunhado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, em que foi a assinatura dos acordos de financiamento para o projeto da linha de transporte de energia elétrica Temane-Maputo. Bom, isto faz parte de uma estratégia desenhada pelo Governo e que elegeu a energia elétrica como sendo um dos 4 pilares de desenvolvimento do país e, neste caso em concreto, faz parte da Estratégia Nacional de Energia, precisamente conectar os sistemas de energia do centro, norte e sul e também com os países da região que estão afiliados a nível da SAPAP, que é Southern African Power Pool. E aqui o componente-chave para conseguir-se desenhar ou concretizar esta estratégia era precisamente a construção da espinha dorsal, da linha espinha dorsal, que vai ligar precisamente as 3 regiões, todo o país, do norte a sul. Significa que sempre que houver qualquer déficit de energia, quer no centro, quer no norte ou sul, poderá ser injetado energia de qualquer um dos pontos do país. Isto, em princípio, vai implicar a construção de uma linha de 1.300.000 quilómetros de distância, e a partir de Tete até Maputo, mas nesta fase inicial, que é a fase 1, apenas vai se restringir a construir uma linha de quase 530 quilómetros, que é de Temane até Maputo. E também está previsto neste projeto a construção da central térmica de Temane, que vai produzir 400 megawatts de energia. Isso significa que esta linha também de alta tensão vai transportar 400 kilovolts. Isso significa que haverá maior oferta de energia para os mercados cá no sul, e também na eventualidade de haver necessidade de injetar mais energia para aquela zona Temane, nesta fase 1 também será possível. E também, dentro deste projeto, está prevista a construção de 3 subestações, uma em Vilanculos, outra em Chibuto, e também aqui em Marraquém, e também melhoramento da subestação de Maputo, que vai naturalmente garantir maior fluidez de energia elétrica e também maior disponibilidade de energia elétrica para quer os consumidores domésticos, que naturalmente no cumprimento daquilo que é a aposta do Governo, que é o acesso universal de energia até 2030 a todo o cidadão moçambicano. Portanto, parabéns ao Governo. Muito bem, este é um projeto que já há muito tempo que estava no papel e é de facto crucial para as necessidades energéticas de um país que quer se desenvolver e industrializar. Muito bem, o Lutero Mango escolheu como assunto da semana o lançamento do livro de Mateus Pinto Guenjer, um padre revolucionário. Esse lançamento aconteceu já esta semana. Muito bom dia, meus colegas do painel. Sim, eu escolhi para esta semana o meu tema, que é o lançamento do livro de Mateus Pinho Guenjer, um padre revolucionário. Portanto, o autor do livro é o Laué Laueke. Padre Mateus Guenjer é um moçambicano nacionalista que participou no movimento da libertação de Moçambique, e este livro narra a sua vida, o seu contributo na consolidação dos moçambicanos pela luta da independência nacional, e também no livro narra uma parte dos conflitos à vida na frente de libertação de Moçambique. Também o autor termina no livro fazendo um apelo à reconciliação nacional efetiva e real. Por isso, eu recomendo a leitura deste livro, em muito particular aos nossos cientistas políticos, para poderem, em algum momento, perceber as razões e as causas de alguns conflitos ainda existentes na nossa sociedade política. Por isso, bem-aja ao autor desse livro de ter trazido-nos uma parte da nossa história aqui em Moçambique, em muito particular a história do nacionalismo moçambicano. Bem,
O Lutero tem um livro ali, a minha realizadora pede para mostrar. Pois, não tinha conseguido captar efetivamente o livro. Isso que é um pouco alguma reconstrução da nossa história. Não sei se já conseguiu captar o livro. Então, o livro é este aqui. Exato. E, mais uma vez, recomendo a sua leitura. Muito bem. Vamos aos assuntos que elegemos. Como disse no início do programa, ontem iniciou a campanha eleitoral em todo o país. São 43 dias de campanha. Termina a 12 de outubro, uma vez que 13 e 14 são dias de reflexão e 15 o dia da votação. Bom, então, Bueno, vou começar por si. Um olhar ao primeiro dia da campanha eleitoral, 2 dias, na verdade, sábado e hoje, domingo. Exato. Bom, foi possível no primeiro dia, já encerrou um dia, verificar que alguns partidos políticos ainda não se fizeram à rua, ainda não mostraram a sua face e que, entretanto, os partidos maioritários todos já saíram à rua e com os seus apoiantes, seus simpatizantes, naturalmente, nesta incessante busca e caça ao voto favorável pelos seus partidos, evidentemente. E notou-se também que neste primeiro dia não houve incidentes de grande monta, exceptuando naturalmente uns e outros que tenham ocorrido e que merecem o devido esclarecimento, naturalmente para evitar que voltem a ocorrer no futuro e possam ensombrar esta campanha eleitoral, que pelos apelos que até agora foram feitos, quer pelos órgãos reguladores do processo eleitoral, também políticos o têm feito, que é no sentido de apelar aos membros e simpatizantes dos diversos partidos, muita urbanidade, muito civismo e que ponham de lado quaisquer atos que possam levar à violência, quer a violência verbal, mas principalmente a violência física. Então, eu acho que neste momento está a correr tudo de feição. Lutero Simão, sua leitura nestes primeiros dias de campanha? Esses primeiros 2 dias da campanha, podemos dizer que foram dias calmos, foram dias também que coincidem com o primeiro domingo do mês, que é um domingo muito sagrado para as nossas igrejas. Por isso, considero que foi, de fato, primeiros dias calmos. Só há que fazer menção aqui de um aspecto negativo, que é o processo do financiamento aos partidos políticos que foram legalmente aceitos como concorrentes para este processo. Mais uma vez aqui, a Comissão Nacional de Eleições não conseguiu cumprir com o prazo, porque, de acordo com a nossa lei, a lei eleitoral, a CNE tem por obrigação de, pelo menos 21 dias antes de financiar ou de dar os fundos adequados, os fundos necessários para que os partidos possam se preparar e organizar da sua participação nesta campanha eleitoral. Também eu espero que nesta campanha eleitoral os partidos políticos, tanto os concorrentes, quer para presidenciais, para deputados da Assembleia da República, assim como a membros das Assembleias Provinciais, façam uma campanha eleitoral com clareza, com objetividade dos seus objetivos e daquilo que acham e julgam podem contribuir para os moçambicanos para os próximos 5 anos. E ao povo moçambicano também devem estar atentos para ouvir das várias mensagens, fazer o julgamento se essas mensagens de fato representam e fazem parte das suas ansiedades e também esse período vai servir de fazer a avaliação da governação que tivemos ao longo destes 5 anos e fazer o juízo e o julgamento final. Por isso, votos de uma boa campanha eleitoral aos concorrentes e também votos ao nosso povo para que estejam atentos, que recebam as mensagens e no fim do dia façam a respectiva avaliação para a decisão final. Concordam para estas eleições, só em termos estatísticos, para as pessoas perceberem,
São 24 partidos e duas coligações de partidos para as eleições para a Assembleia da República. São 24 partidos e duas coligações de partidos, sendo que destes apenas 5 concorrem para os 13 círculos eleitorais. Os 13 círculos eleitorais são os 11, portanto, círculos eleitorais nacionais correspondentes às 11 províncias, e ainda o círculo da África e depois o resto do mundo. Destes 5, 3 são os 3 principais partidos, a Frelimo, a Renamo e o MDM, e ainda o Parena e o PVM, que concorrem em todos os círculos eleitorais. Para as eleições provinciais, temos os 3 principais partidos que concorrem para todos os 10, nesse caso, 10 assembleias provinciais, uma vez que a cidade de Maputo não tem uma assembleia provincial, que são os 3 principais, como já disse, e ainda temos o Parena e o Parena e a Mousse, e Parena e a Mousse, exatamente, concorrem também para as outras concorrem para as outras assembleias provinciais, sendo que Parena portanto, são 2 províncias e a Mousse há uma única província. Naturalmente, portanto, o Senado continua a ser dominado pelos principais partidos. Significa dos cerca de 40 e tal partidos que estão registados, cada vez mais quando vamos afunilando os que efetivamente participam nisto. E é uma leitura rápida a estes números e aos 43 dias de campanha eleitoral. Se não é muita coisa, 43 dias, quase uma paralisação do país. Exato. Bom, mas é um período necessário se efetivamente pretende-se transmitir a mensagem de cada um dos partidos concorrentes e também cada um dos candidatos concorrentes à presidência da República. É importante que tenham tempo suficiente para, junto ao potencial eleitorado, poderem passar a sua mensagem e também dar-se possibilidade ao próprio potencial eleitor que, em face das diversos manifestos que lhe forem presentes, que é eventualmente a mensagem daquilo que o partido candidato ou eventualmente o candidato a presidente pretende fazer nos próximos 5 anos com a governação deste país. Agora, os partidos naturalmente pequenos, que não têm uma estrutura organizativa muito forte e também não têm capacidade financeira suficiente para suportar esta campanha, os 45 dias me parece serão muito longos para esses partidos pequenos, sem uma grande estrutura, porque este processo de eleições não se pode considerar como sendo uma mera aventura. Quer dizer, é preciso que haja um preparo muito forte, é preciso que haja uma organização condizente também com o evento que se pretende, do qual se pretende participar. E aqui também não se pode falar de improvisos. E vai-se notar durante esta campanha que muitos dos candidatos ou partidos candidatos vão, de facto, agir muito no improviso e depois, naturalmente, serão penalizados por falta de organização atempada e por falta de planificação, relativamente àquilo que são os eventos importantes que devem ser praticados. Agora, era normal que os 3 maiores partidos concorressem a todos os níveis, quer a nível a todas as províncias para as eleições provinciais, e estejam efetivamente bem representados também nas eleições gerais, porque já tem estrutura para esse efeito, já tem a organização também adequada para poder entrar nessas eleições. E isto, a tendência, isto vai acontecer em cada processo eleitoral. Teremos uma situação em que haverá mais ou menos uma eliminação natural dos outros partidos. Aliás, partidos, a maior parte deles, que só surgem no processo, nas vésperas das eleições, e neste intervalo, logo que depois toma-se posse do novo governo, esses partidos pura e simplesmente desaparecem da arena política nacional. E a política não se faz só para eleições. Política é um exercício que deve ser sempre praticado a todo o tempo. E isso significa, de facto, tentar granjear simpatia do potencial eleitorado, para quando chegar este momento, as pessoas já estarem minimamente conhecidas no mercado político nacional. Lutero, eu dizia aqui, deixa-me só corrigir um dado, para as eleições provinciais temos o Paumo e o Amuze que concorrem numa província só, e o Parezo e Parena que concorrem em 2 províncias. Os outros fazem aos 3 principais partidos que concorrem em tudo. Tem ideia? A campanha eleitoral é uma batalha política.
É uma batalha em que os partidos lutam para alcançar o poder através de um processo de votação. E para isso é importante que os partidos tenham máquinas partidárias. E é sabido perfeitamente, para que uma máquina possa funcionar, ela tem que ter combustíveis, tem que ter os óleos lubrificantes e de vez em quando tem que ir para a manutenção. E tudo isso são custos. São custos. E os nossos partidos políticos, tirando aqueles que provêm... Nessa componente de financiamento, nossa legislação eleitoral ainda é muito tímida. Vários países há regras muito rígidas dentro do financiamento eleitoral por causa da suscetibilidade, por exemplo, de uma organização terrorista, por exemplo, vir a financiar um partido aqui para ganhar eleições, para depois permitir que esse país, esse partido lhe faça, digamos, políticas a seu gosto. Ou seja, no sentido de colocar tetos de valores a investir na campanha eleitoral, de declarar as fontes do dinheiro que é utilizado na campanha eleitoral. Ainda somos muito tímidos nessa matéria, mas temos que avançar rapidamente face às ameaças globais cada vez mais pairam nos Estados. Sim, eu concordo consigo. É por isso eu dizia que máquinas partidárias para a campanha eleitoral requerem muitos recursos financeiros. Entanto, se um partido político não tem financiamento externo fora daquilo que o Estado garante de acordo com a nossa lei, vamos verificar ao longo destes 45 dias uma desigualdade significativa e muito visível. Entanto, aquele que é partido-Estado vai ter muitas vantagens, porque vai saber usar os funcionários do Estado, vai saber usar os recursos do Estado, inclusive os meios de locação. Por isso, é importante que se faça cumprir com a lei, mas também a nossa lei não tem muita clareza nestas matérias. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maior parte dos nossos partidos políticos não tem autofinanciamento interno proveniente dos seus próprios membros, por razões óbvias. Nós sabemos que em Moçambique, a maior parte da nossa população não tem acesso a um emprego formal. Só pelo fato de não ter acesso ao emprego formal, e isso também limita a participação dos vários militantes dos partidos políticos em fazer uma campanha correta, uma campanha permanente ao longo dos 45 dias. Por isso, eu penso que é preciso refletir seriamente, tomando em conta que a decisão dos 45 dias foi tomada a quanto das primeiras eleições gerais, porque na altura não tínhamos redes sociais, na altura não havia os meios tecnológicos que hoje temos. Por isso, há que refletir seriamente se os 45 dias beneficiam-nos ou não, ou prejudicam-nos ou não. Digo isso porque eu tenho assistido nessas últimas 2 semanas em que algumas empresas, empresas privadas, têm dificuldades de dispensar o seu empregado de acordo com a lei, para que possam ficar de uma forma efetiva fora do serviço ao longo deste período de campanha eleitoral, porque são 45 dias. E também, nós temos que... Significa que os partidos têm que se sofisticar e deixar, de optar por uma campanha de arrastar as pessoas para a rua todos os dias, 45 dias têm trabalhado, obviamente, também Isso disso. uma empresa estaria disponível para isso. Mas há outros mecanismos, como dizia, o mundo mudou de 94 para hoje. E pode-se apelar a esses mecanismos tecnológicos. E também, por último, é preciso que comecemos a refletir seriamente qual é o papel dos órgãos de comunicação social público.
Estamos a falar da rádio Moçambique, da televisão de Moçambique, que são órgãos públicos que têm por obrigação também de fazer a formação política dos nossos concidadãos. E o tempo da antena que esses órgãos de comunicação social dão aos concorrentes não é suficiente. É preciso que abra-se um espaço para que os partidos políticos possam usar a esses órgãos para se comunicar com os moçambicanos. Portanto, eu penso que estas eleições que vamos ter este ano são eleições também decisivas, muito decisivas, porque é daqui para a frente é que vamos definir de uma forma projetora do nosso quadro político para os próximos 10, 15, 20 anos. Porque estamos a falar de que qualquer governo que sair destas eleições terá a responsabilidade de começar a gerir os nossos recursos. Por isso, eu penso que a campanha eleitoral vai, de fato, decidir não só o nosso futuro e vai exigir que os próprios partidos políticos comecem a se engajar de uma forma construtiva e positiva na mobilização da opinião pública para a decisão final no dia 15 de outubro. Muito bem, vamos avançar para o segundo assunto em relação com as eleições, que tem a ver com o acórdão do Conselho Constitucional que deliberou negar provimento ao recurso apresentado pelo partido Renamo, referente a 5 cabeças de lista do partido Frelimo, que, na sua opinião, estavam ilegalmente inscritos como cabeças de lista, uma vez que estavam licenciados em províncias diferentes daquelas para as quais estavam a concorrer. Vou começar pelo Terço Mango, desta vez. O que é que lhe pareceu esta deliberação do Conselho Constitucional que diz que era essa a ideia do legislador, nomeadamente com a Lei 3/2019, de 31 de maio? Bem, esse é um debate que ainda vai ocorrer, porque é preciso começar a pensar seriamente qual é o espírito, qual é o conceito da descentralização e governação local. Quando se fala na descentralização e quando fala-se na governação local, estamos a dizer que entre os locais devem se eleger para se autogovernar. Essa é a essência básica da descentralização e da governação local. E nunca se diz que um indivíduo que vive fora daquela comunidade tem que ser importado para governar aos locais. E isso também nos faz refletir com muita precisão quando nós fizemos a revisão pontual da Constituição. Há uma lacuna. E essa lacuna constitucional é que cria toda esta confusão. Por isso, penso que o Conselho Constitucional não tinha outra alternativa senão tomar aquela decisão na base daquilo que já falamos aqui por várias vezes, de que as nossas leis, enquanto prevalecerem de uma forma não precisa, de uma forma em que não dizem as coisas com muita clareza, vai permitir o espaço de manobra e o espaço de manipulação. Por isso, como sempre eu tenho defendido, eu penso que nós temos que começar a pensar seriamente sobre as nossas leis políticas, sobre as nossas leis de governação, como é que elas são elaboradas. No caso específico deste acórdão, qual é a sua interpretação do sentido, do sentido da interpretação, passa a repetição, feito aqui no mesmo? Não, o acórdão, de fato, foi buscar aquilo que está na lei eleitoral, em que nós, a Assembleia da República, fizemos a revisão, em que abrimos o espaço de que o eleitor poderá concorrer em qualquer espaço geográfico. E também o Conselho Constitucional foi aproveitando
só pelo fato, quando nós fizemos, eu digo nós porque assumo, porque foi a Assembleia da República que fez a revisão pontual da Constituição, de não ter definido com muita clareza como é que seria feita a governação descentralizada e quem seriam os seus dirigentes. E também não definiu com muita clareza sobre o ciclo da Assembleia Provincial. E, por não ter definido isso, é óbvio que os outros partidos, nesse caso concreto, foi o Partido Frelimo, explorou este corredor e usou. E o Conselho Constitucional também, não podemos ignorar, é o prolongamento político do que acontece ao nível da CNE, ao nível da Assembleia da República, e tomou essa decisão na base do acordo. António Bueno, sua leitura desta interpretação do Conselho Constitucional? Bom, mas antes disso eu acho que era importante cingirmos à própria lei. E indo à lei, nós temos que assumir que o legislador eleitoral sempre consagra as soluções mais adequadas para aquilo que pretende com aquela lei. E que ao elaborar a lei também terá utilizado as palavras mais acertadas para poder traduzir aquilo que era seu espírito no momento da criação da lei. E fazendo uma retrospectiva, é que na lei 10/2007, de 5 de junho, no seu artigo 12, relativamente àquilo que eram requisitos de elegibilidade da capacidade eleitoral passiva. A primeira lei das eleições provinciais. Exato, da primeira lei. Dizia o seguinte: são elegíveis os cidadãos moçambicanos eleitores desde que residam no território da província há pelo menos 6 meses. Então fixava um critério de residência claro. Só poderia concorrer a eleições provinciais quem residisse naquela província para o qual pretendia concorrer há pelo menos 6 meses. E esta lei, em 2013, nas últimas eleições provinciais, foi revogada. E também trouxe um outro critério, dizendo que o seguinte: são elegíveis aqueles que, à data das eleições, residam no território da província pela qual concorrem. Então, tem aqui o critério de residência numa redação diferente, quer em 2007, quer em 2013. E a redação de 2019, que é a atual lei eleitoral 3/2019, retirou este requisito de residência. Então, se vê que o legislador propositadamente entendeu que o critério de residência não poderia servir como um dos critérios um requisito para que alguém pudesse concorrer à Assembleia Provincial por uma província na qual eventualmente não tivesse residência. Então aqui criou aquilo que era o princípio da possibilidade do cidadão moçambicano poder exercer os seus direitos em qualquer parte deste país. Então eu acho que este acordo não poderia ter sido de forma diferente. Podemos até considerar que eventualmente pode ser injusto para uns, pode eventualmente ferir alguns princípios, pode até ser que sim, mas é que o aplicador da lei não se pode eventualmente refugiar na situação de uma lei ou norma ser injusta ou imoral para deixar de aplicar o direito ou a lei. Deve fazê-lo em cumprimento daquilo que é a própria lei e a sua consciência. E eu acho que neste caso em concreto foi muito bem acertada esta posição do Conselho Constitucional. Mas é que tem sido recorrente, quer dizer, sempre que a Renan principalmente interpõe recurso ao Conselho Constitucional, e neste caso em concreto, quer dizer, eu acho que a Renan não desconhecia desta situação, que não havia impedimento nenhum, legal, nenhum, para que os 5 candidatos do Partido Frelimo a eleições provinciais e como cabeças de lista pudesse proceder, mas pode ter feito este recurso para pôr-se numa situação de vítima e tentar tirar proveito político dessa situação, dando a entender que todo o sistema judicial, principalmente constitucional aqui em Moçambique, está tudo ele macumunado com o partido no poder e que por essa via sentem-se fragilizados, sentem-se injustiçados e podem tentar por essa via ganhar simpatia popular no sentido de que, pronto, vamos tentar ajudar, passa a expressão, os pobres coitados que sempre têm os seus recursos chumbados, mas é evidente que chumbados porque carecem eles do fundamento legal suficiente para que pudessem proceder. Por isso, simplesmente isso. Só gostaria aqui de sublinhar e dizer que
Em relação à revisão pontual da Constituição da República, todo o seu conteúdo e o texto foi um entendimento e um acordo entre a liderança da Renamo e a Frelimo e o governo da Frelimo. Portanto, os dois entenderam-se de como devia se fazer, como devia se elaborar todo o processo da descentralização e da governação local. Entanto, eles acordaram num texto e enviaram para a Assembleia da República e tinha que ser aprovada assim como estava, sem a sua alteração. E o resultado disto obrigou-se também a fazer a revisão pontual de algumas leis do pacote eleitoral, sempre na base do espírito do entendimento dos dois. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, quando eu digo a Assembleia da República, estou a tentar assumir a capa de uma instituição que tinha que acomodar os interesses acordados entre as duas partes na Assembleia da República. Não, mas aqui está uma grande oportunidade, porque o que acontece é que estas leis, quer revisão constitucional, quer também a revisão destas leis, principalmente leis eleitorais, é que foram efetuadas num momento muito peculiar, muito particular, e que havia muita pressão para que as revisões, quer da Constituição, quer das leis, pudessem ocorrer no mais curto espaço de tempo. E sempre tenho dito, quer dizer, parece a inimiga da perfeição. E constatando-se eventualmente que houve alguma imperfeição na elaboração destas leis, eu acho que o melhor momento para se fazer é já agora iniciar a próxima legislatura, tentar legislar de modo a que estas imperfeições e também estas eventuais imprecisões que, a meu ver, não existem, possam ser sanadas e que todos os interesses da sociedade moçambicana se possam refletir na lei. E as imperfeições são muitas. São muitas. Pessoalmente, acho que o Conselho Constitucional traiu-se um pouco, podia ter ido muito mais a fundo. Sim. Às vezes, alguns acordos do Conselho Constitucional têm tido uma função didática, nomeadamente na forma como o legislador deve encarar isto. E senti que desta vez foram muito comedidos na coisa. Mas havia muita margem para um acordo muito, vamos lá, muito didático, muito processo que amainasse um pouco o debate à volta disto, porque eu acho que esta é uma interpretação suscetível de muito mais interpretações do que está aqui, entre o que é o espírito da Constituição, porque aqui percebo muitas vezes há aquilo que está na Constituição, na revisão que foi feita no ano passado, há o espírito do diálogo político e há o espírito da lei. Portanto, a conciliação desses três elementos não é propriamente muito pacífica, porque os dois contendores no diálogo político acordaram uma coisa num sentido, mas depois na legislação, ao nível da revisão constitucional, transparece outra, e nas leis ordinárias foram truncar aquelas revisões pontuais, foram truncar, quer dizer, aquela técnica legislativa é muito questionável, né? O que eu acho é que o Conselho Constitucional, mais do que negar provimento ou dar provimento, era ter trazido aqui toda a parte doutrinária à volta destas questões de descentralização. Se nós repararmos na Constituição, já não existe a epígrafe sobre o poder local. Agora foi substituído pela descentralização. Qual é a leitura do legislador constituinte sobre isto? O poder local é agora poder descentralizado, não é? Enfim, ele não existe lá formalmente a epígrafe, mas materialmente, quando nós lemos, sentimos que está lá presente. Há muito debate, mas pronto, espero que no tal momento da serenidade seja possível olhar para isto com olhos de ver, de facto, porque há contradições. Se nós estamos a eleger poderes locais, tem de refletir exatamente a visão local. Mas o Conselho Constitucional, em parte, também tem razão. O legislador ordinário fez de conta que não era aquilo que queria, enfim. Há muitas contradições no processo. Bom, vamos avançar para o terceiro ponto. O Governo anunciou esta semana, em comunicado, portanto, está à procura de chegar a um entendimento para a reestruturação da dívida
da Ematum, essencialmente é uma espécie de chamada de credores para chegarem, portanto, para aderirem aos termos do acordo alcançado a 31 de maio último. Na prática, o Governo quer que atingir a fasquia dos 65% dos credores para poder, então, dar seguimento ao seu plano de reestruturação. Doutor Roberto, começo por si. Desta vez, discutia-se muito qual é o valor daquele acordo do Conselho Constitucional que considerava nulos todos os atos da dívida da Ematum versus esta ideia do Governo de continuar a estruturar a dívida? Bom, para essa questão, talvez dividir aquilo em duas partes. Uma primeira parte que é relativamente os efeitos a nível interno que esse acordo constitucional produz, e outra questão diferente, que é uma segunda parte, que é os efeitos que eventualmente essa decisão do Conselho Constitucional pode causar a nível internacional. Plano internacional. Bom, a nível interno é evidente que os contratos rubricados por essas empresas com aval do Estado relativamente aos créditos para financiamento da Ematum, MAM e Proíndicos foram considerados nulos. E os efeitos da nulidade, com base no nosso código, na nossa legislação, é que todos os atos que tenham sido praticados consideram sem valor jurídico algum. Mas também tem o seguinte, é que se porventura tiver havido prestação de uma parte à outra, tudo o que tiver sido prestado deve ser devolvido a quem atualmente tiver feito essa prestação. E houve prestações. Houve prestações, o que significa que, em termos concretos, todos os ativos que o Estado de Moçambique recebeu, em respeito ao que está estabelecido neste acordo no Conselho Constitucional, deveria devolvê-los à origem. Exato. E esta devolução pode também ser feita sob duas formas, o que significa que é uma reconstituição natural, que é devolver efetivamente o que se recebeu, e com qualidade também de momento de recebimento, e caso não seja possível proceder à devolução da espécie dos bens recebidos, atualmente pode-se valorar isso em dinheiro, então seria uma restituição naturalmente por mero equivalente, quer saber o quanto é que vale em dinheiro e devolver-se o correspondente ao dinheiro quanto a esses ativos. Isto a nível interno. Mas agora, a nível internacional, é que, regra geral, contratos de financiamento, uma parte deles até tem lá uma cláusula que eventualmente salvaguarda, uma cláusula de salvaguarda, em que situações em que haja qualquer alteração legislativa ou governamental, a execução desses contratos não fica afetada. O que significa que pode haver Moçambique que pode eventualmente alterar a sua legislação sobre um setor que possa causar repercussões na execução de um certo contrato, mas com esta cláusula de salvaguarda, a execução, a validade ou a execução desses contratos não ficará afetada. E quero crer que nestes contratos também terá-se eventualmente aposto uma cláusula com mais ou menos o mesmo espírito, que significa que, independentemente de decisões que venham a ser tomadas no direito interno moçambicano, isso não afeta a validade dos contratos. Mas também é preciso perceber o seguinte, é que a nível de instituições financeiras internacionais, os mercados financeiros são muito rigorosos, têm códigos de conduta e de ética muito fortes, e que eventualmente uma das coisas que no negócio acontece é que os mal pagadores, regra geral, são riscados do negócio. Significa que começa-se a vedar o acesso a recursos financeiros porque entendem que a pessoa não honra os seus compromissos, e não honrando com os seus compromissos, das duas uma. Ou negam financiamentos a esse país, porque entendem que não saberá depois honrar os compromissos por si assumidos na arena internacional, ou então o dinheiro passa a ficar mais caro, por causa do risco que existe de eventualmente esse governo não poder honrar os seus compromissos assumidos a nível internacional. E depois, é que uma das formas de obrigação dos Estados a nível internacional é que seja essa obrigação feita por quem tem mandato para esse efeito. E não nos esqueçamos que quem for negociar os financiamentos das empresas tinha mandato do governo, da altura, para o fazer em nome do Estado e vincular o Estado a essas entidades financeiras. E foi o que aconteceu. Agora, a questão é esta, muito bem, se eventualmente entendermos
que não devemos pagar nada a esses credores, porventura temos eventualmente consciência das repercussões que isso pode causar ao nosso Estado a nível internacional, no momento em que nós, Moçambique, está a precisar grandemente de investimentos, quer na área de energia elétrica, conseguiu, por exemplo, recentemente, o governo quase 530 milhões de dólares para financiar esta fase 1 do projeto Temano Maputo, e vai precisar de mais dinheiro para construir a própria central Temano e outro tanto dinheiro para a linha Tete-Temano. Isso significa autoestradas, precisamos de mais estradas, e isso só com recurso a dinheiro dos outros. E para que os outros não tenham esse dinheiro, é preciso naturalmente que Moçambique transmita uma mensagem que precisa desse dinheiro e quando chegar o momento adequado vai pagar, vai honrar com os seus compromissos. Agora, pura e simplesmente recusar-se a pagar, isso eu acho que vai causar mais prejuízos ao nosso país do que eventualmente nós renegociamos o pagamento desse valor. Como é que gera esse dilema legal? Eu percebo a dimensão da repercussão moral de não pagar, a dimensão legal. Se a jurisdição do Conselho Constitucional ela é apenas do espaço moçambicano, Exato. significa que os seus atos, os seus acórdãos são válidos apenas para o território nacional. Exato. Não vinculam terceiros, portanto, terceiros, digamos, de outros estados, que é um ponto de partida básico. Uma das questões que se discute é qual é o valor jurídico desses acórdãos do Conselho Constitucional no espaço do direito internacional, onde o nosso Estado interveio como uma das partes sem o seu ius império, portanto, sem o tal poder de Estado, negociou como um particular, com outros particulares. Depois, qual é relativamente aos terceiros de boa-fé? É muitos, a maior parte dos investidores em Maputo. Exato. Como é que se lida com os terceiros de boa-fé que desconhecem completamente todo este processo? Isto é uma dimensão. A outra dimensão é como é que o Estado, ele próprio, se defende perante este quadro todo, dizendo, bom, fomos enganados, enfim, qual é o valor jurídico de tudo isto e de todos estes processos que estão a ocorrer para legitimar a sua posição de não pagar. Depois, ainda voltando ao acordo do Conselho Constitucional, se todos os atos são nulos, se tiver tudo foi pago, deve ser ressarcido ao Estado moçambicano. Refiro umas prestações foram pagas já, algumas prestações foram pagas, deve ser ressarcido ao Estado moçambicano. E quaisquer futuras prestações, ao terem que ser pagas, é preciso ter em consideração este acordo do Conselho Constitucional. Ou seja, o Tribunal Administrativo quer fazer uma autorização ao Estado moçambicano para fazer o pagamento das prestações a estes credores todos, tem que ter em conta o acordo do Conselho Constitucional. Podemos, a título de exemplo, ter em conta num processo de pagamento dos pais, como é que chama? Os pais têm que pagar a coisa dos filhos. Exato. Há uma ordem, há uma sentença do tribunal que é enviada à sua entidade empregadora. A pensão de alimentos. A pensão de alimentos, perdão, é isso. A sua entidade empregadora não pode respeitar a sentença de um tribunal, tendo de pagar, de facto, ao tribunal, não paga a ti. Portanto, olhemos este acordo como uma sentença de um tribunal constitucional, neste caso, junto do Tribunal Administrativo, diz, meus caros, vocês querem pagar estes aos credores, está aqui uma sentença. Se a sentença de um tribunal judicial aqui, para um cidadão que tem uma pensão de alimentos, ela é mandatória, também esta sentença terá de ser junto do Tribunal Administrativo. Como é que se gera esse problema? Eu imagino até o embaraço e a posição em que o governo se encontra e que não é naturalmente, não gostava que ninguém estivesse lá neste momento para resolver esse problema, mas está aqui o problema e deve ser resolvido. Agora, eu acho que este acordo do Conselho Constitucional, dado que foram já propostas ações contra estes bancos financiadores em jurisdição de Londres, porque, segundo o contrato, Londres é que foi escolhido como sendo a sede para a resolução de quaisquer conflitos decorrentes da execução e interpretação do contrato, e pode-se usar este acordo para tentar fundamentar que, evidentemente, houve muita irregularidade na concessão das garantias e na assunção da dívida por parte do Estado.
e pode até servir de um argumento forte para, em princípio, garantir que seja considerado também a nível de jurisdição de Londres, considerar naturalmente sem efeito esses contratos e depois, naturalmente, com as devidas penalizações que tiverem que ser imputadas, principalmente às empresas domiciliadas em Londres. Agora, há um aspecto importante que nós temos que ter muita atenção, que é o seguinte, é que os credores têm na sua posse a garantia soberana. E ademais, é que relativamente à dívida da Ematum, o próprio Estado acabou assumindo a dívida de Ematum, porque a Ematum é uma empresa do Estado, exclusivamente detida pelo Estado. Então significa que aquela dívida, toda ela foi assumida pelo Estado. E na eventualidade... E é esta que está em jogo nesta altura, Exato. porque as outras ainda não estão. Exato. E na eventualidade do Estado não cumprir com as suas obrigações e não chegar a acordo com os credores podem executar as garantias. Executando as garantias, se Moçambique não tiver recursos suficientes em bancos estrangeiros, normalmente alguns Estados fazem investimentos além fronteiras, e se Moçambique não tiver fundos suficientes em bancos estrangeiros que possam ser cativados para pagar as obrigações, e aí já não serão prestações, será o valor total da obrigação, então significa que se não houver fundos suficientes para esse efeito, então significa que qualquer ativo do Estado moçambicano no estrangeiro poderá ser penhorado onde se encontrar. Então imaginar as nossas aeronaves que voam para a África do Sul, já temos planos de voar para Portugal, temos nossos navios com bandeira moçambicana além fronteiras, caminhões do Estado, seja lá o que for. Então, significa que qualquer ativo do Estado de Moçambique se encontrar no estrangeiro e, na eventualidade de não se chegar a acordo com os credores, se eles pretenderem, podem executá-los. E isso sim, eu acho que o risco maior será esse. Moçambique, inesperadamente, ver-se confrontado com uma situação do seu património do Estado, um património soberano, ser naturalmente penhorado além fronteiras. Doutor, como é que sua análise a este dilema todo? Bem, eu penso que o governo moçambicano está num beco sem saída. Está com a corda bem esticada. E, como se diz aqui, um bom devedor é aquele que paga as suas dívidas. E o governo moçambicano está em dilema porque assumiu estas dívidas com as garantias do Estado de uma forma ilegal. E, ao mesmo tempo, nós temos o acórdão do Conselho Constitucional em relação às dívidas de Ematum, que diz que não devem ser assumidas, que são ilegais, que o Estado não deve avançar. De modo que qualquer pagamento que for efetuado pelo Estado é ilegal. É ilegal, é isso. Mas, ao mesmo tempo, se não fizer o pagamento, há esta repercussão. É isso mesmo a dizer aqui. Tanto é por isso eu dizer que o governo moçambicano está num beco sem saída. E a corda está bem esticada. Ou desrespeita uma sentença Sim. que tem um valor de uma sentença judicial, o acordo do Conselho Constitucional, portanto, e avança com pagamento, e para evitar as repercussões internacionais, que foram aqui referidas, até porque o Estado quer financiar-se, está com uma necessidade extrema de se financiar por causa dos projetos do gás. Portanto, a NH, uma das fontes de financiamento, tem de vir do mercado internacional. Portanto, no mercado internacional vai ter em conta esses elementos todos. Isso dizer que o governo moçambicano está num beco sem saída. Nessa situação tem dois caminhos. É acatar o acordo do Conselho Constitucional ou mandar passear. Portanto, ao avançar na direção, o governo está a dizer que eu estou a mandar passear o acordo do Conselho Constitucional. Então, acha que já é agora, isso também tem as suas implicações políticas internamente. Tem as suas implicações políticas internamente. O Estado não pode dizer aos outros para cumprir ordens, sentenças dos tribunais e ele ser o primeiro a não cumprir. Então, nós estamos a começar muito mal e isso vai ter as suas implicações. É por isso eu gostaria, com muita urgência, que o PGR tenha que avançar rapidamente com este processo. Porque se não fechamos este processo das dívidas ocultas ou do dinheiro roubado, vamos ter muitas interpretações e vamos correr muitos riscos e isso vai ser muito mau para o nosso país. Por isso, eu penso, como eu disse, o governo está num beco sem saída. O governo quer ainda mostrar-se de que é um bom devedor, é que paga as suas dívidas. Entanto, este diálogo da reestruturação da dívida de Ematum,
em condições normais devia existir, mas infelizmente aqui há uma situação interna que ainda não está resolvida em relação às dívidas não autorizadas. Por isso, o meu apelo é para que o sistema judicial moçambicano resolvam rapidamente esse problema para que possamos avançar para outra página. Que é um elemento de facto importante. Quer dizer, o fato do governo estar a negociar com os investidores e credores em Matum para ver de que modo é que pode ser resolvido este problema, isto não isenta o nosso sistema judicial com a celeridade necessária a proceder ao julgamento das pessoas implicadas neste processo e também, eventualmente, as pessoas que se tenham beneficiado de bens materiais ou financeiros decorrentes desta operação serem obrigadas a devolver o que tiverem recebido indevida e ilicitamente. Mas agora, relativamente ao governo, o tal dilema em que o governo se encontra, e até vou ser mais radical que o Simão, o governo está entre a espada e a espada. Exato. Parede a espada. Sim, está entre a espada e a espada. Exato. Ela lá a espada, a espada. Exato. E de facto não é uma situação nada confortável, mas tem que haver uma saída. E pode até o governo recorrer a uma figura da satisfação dos mais elevados interesses da nação e entre, aquilo que eu digo, entre negociar o pagamento deste valor em prestações favoráveis com um período de tempo muito dilatado, até parece que vai até 2030, salvo erro, e eu acho que Moçambique estará... 2031. Exato, estará em condições de poder paulatinamente honrar com o seu compromisso em quantias muito baixas, muito reduzidas, e taxas de juros também perfeitamente confortáveis, e correr o risco de ver o seu património a nível internacional ser imediatamente penhorado. Quer dizer, se pôr isso na balança. Qual será o maior prejuízo para o Estado de Moçambique? Pois, de acordo com o artigo 247 da Constituição, os acordos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas e não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras decisões. Isto é o número 1. Número 2, do mesmo artigo 247, diz que em caso de incumprimento dos acordos, o infrator incorre no cometimento do crime de desobediência se crime mais grave não couber. Portanto, significa que o Estado, qualquer prestação que autorizar a ser paga aos credores, estará a desobedecer, portanto, o Conselho Constitucional estará a incorrer no crime de desobediência. É, de facto, um dilema tremendo. Desobediência, moldura penal, salvo erro, a pena de prisão. Depois é pena de prisão. Pronto, alguém terá que sacrificar. Mas alguma decisão terá que ser tomada. Mas isso vai ter as suas implicações políticas, muito fortes. Muito forte. Muito bem, vamos avançar para o último ponto que decidimos para esta noite. O Banco de Moçambique determinou então esta semana a interdição do CEO do Banco Comercial de Investimento do BCI, o Sr. Paulo Sousa. Então, Simão, começo por si desta vez, queria ouvir o seu comentário, o que é que lhe pareceu esta decisão? Eu penso aqui, a decisão do Banco de Moçambique surpreendeu-me. Eu não estou aqui a tentar discutir as motivações e as razões, mas surpreendeu-me, porque nós sabíamos que o gestor do BCI era uma pessoa que estava muito envolvente nesses últimos tempos na bancarização de Moçambique e estava a cumprir a agenda do governo central, que era de um distrito, um banco, etc. Isso é uma dimensão de gestão, há aqui outra dimensão mais... E tudo isso, tanto... E nós sabemos que o Banco de Moçambique também tem a função de... É o regulador. Garantir o regulador, não só, também é o gestor das políticas de finanças do governo do dia. Agora, há que buscar aqui alguns antecedentes. E isso acontece, até é penalizado por uma atitude, por uma ação antes do apagão que aconteceu no novembro do ano passado. Não sei porque que o Banco de Moçambique tinha que esperar todo esse período, mais que um ano, para tomar essa decisão. Eventualmente vai dizer que os factos só foram apurados agora. Mas isso é especulativamente. Isso é complicado, porque ele é acusado pelo conflito de interesses.
E parece no momento em que ele se envolve nesta ação, também estavam os outros na mesma situação de conflito de interesses também. E se isso for verdade, tá por que não se toma a mesma medida para todos no mesmo tempo de espaço? Porque se o Banco de Moçambique toma essa decisão dirigida para uma única pessoa, está a nos dizer que esse indivíduo terá feito um erro naquele período do apagão que aconteceu no mês de novembro nas transações financeiras moçambicanas, de ter ajudado para resolver ou não? E se não, então que se tome essa medida para todos aqueles administradores que estavam na mesma situação. Por isso, eu penso que o senhor Paulo Sousa, como cidadão, pode ser um cidadão nacional ou estrangeiro, tem direito de recorrer a essa decisão. Portanto, eu espero que nesse processo da recorrência da decisão possamos saber de fato o que terá acontecido. E é importante também que o Banco de Moçambique, sobre esta situação, não basta nos remeter só um simples comunicado. Tem também de se comunicar com o público, nos colocar os antecedentes, para podermos também interessar-nos neste processo. Porque agora, simplesmente, todos estamos num campo de especulação. Tomando em conta de que temos o CIMO, depois temos o BIS-FES, portanto, todas essas autoridades, os operadores, será que também não vão sofrer as mesmas sanções ou não? Portanto, é importante que o Banco de Moçambique não só se limite em comunicado, mas que apareça publicamente explicar-nos com muita clareza o que terá acontecido. Se não, vamos dizer de que, afinal de contas, este é todo o processo da bancarização, baseou-se ou baseia-se na lavagem de dinheiro. Será isto? Portanto, aqui é preciso evitar especulações. Portanto, o Banco de Moçambique tem que aparecer para nos explicar com muita clareza o que terá acontecido. Bueno, yeah. Bom, primeiro é o seguinte, o primeiro reparo que eu faço é que esta não é uma decisão definitiva, executória. Isso significa ainda há espaço para recurso, para os tribunais comuns e o Primeiro recurso ao próprio banco, não é? Exato. Mas não me parece que o próprio banco possa resolver, dado que quem assinou este documento foi o próprio governador e recorrer à mesma pessoa não faria sentido. Então aqui o que resta é evidentemente um recurso contencioso e ir ao tribunal. E não havendo uma decisão definitiva e transitada em julgado, me parece ter sido precipitado publicar esta notícia, esta sanção aplicada de suspensão, quando eventualmente até em sede de tribunal pode-se reverter esta situação. Então, publicação de decisões deviam ser apenas aquelas definitivas, que já não houvesse mais espaço para recurso. Mas pronto, isso de certeza os advogados do Sr. Paulo Sousa saberão o que fazer relativamente a esse aspecto. Agora, o outro aspecto, muito bem diz o Simão, que é relativamente aquilo que terá sido, pelo menos, o argumento usado para aplicar esta sanção, que é o pagamento de uma multa de 200 mil meticais e a suspensão do exercício de qualquer atividade financeira durante 3 anos no país, e como terá sido com base no aparente conflito de interesse, quando ele era administrador da Interbancos e administrador simultaneamente do SIM, e terá tomado decisões no sentido de vender-se Interbancos ao SIM. Mas, e como muito bem disse, quer dizer, ele não foi o único nessa situação, quer o administrador da Standard Bank também, era administrador lá, bem como também do FNB, salvo erro, eram administradores na Interbancos e simultaneamente na SIM. E relativamente a esses dois, não aconteceu, não temos ainda conhecimento que contra os mesmos tenha sido instaurado um processo da mesma natureza e que eventualmente também fossem condenados nas mesmas sanções. E isso parece ter um tratamento desigual para situações iguais. Isso significa para maior coerência e transparência do próprio banco, os outros também deveriam ser sancionados em igual medida. Mas também há outro aspecto que o próprio banco também deve ter muito cuidado, porque também pode entrar numa situação de conflito de interesses. E eu até vou mais, quer dizer, eticamente não fica correto.
Quer dizer, o Banco de Moçambique, sendo um banco regulador em Moçambique, exercer também, por sua vez, atividades de entidades financeiras, que é a própria CIM, que se sabe, o Banco de Moçambique é sócio maioritário na CIM. Então, aqui, evidentemente, uma situação que... participa no MOSA por intermédio do da Cunha. sua... Exato. Então, são situações que eu acho que o Banco de Moçambique deve rever muito bem a sua posição, porque na situação do regulador é fácil penalizar e exigir dos outros, mas quando trata-se de nós é mais difícil e complicado nós sabemos tomar decisões. Mas por uma questão de transparência, uma questão, naturalmente, de isenção no tratamento com as entidades financeiras nacionais, o Banco de Moçambique deve retirar-se do sistema e não exercer uma atividade financeira. Aliás, há uma deliberação da Comissão Nacional de Ética Pública relativamente à situação do próprio Banco de Moçambique, que é também de estar em conflito de interesses, nomeadamente no negócio que fez através do seu fundo de pensões, digamos, na capitalização do Moza Banco. Ou seja, não faças aquilo que eu faço, faz aquilo que eu digo. Bem, vamos terminar por aqui. Voltamos a nos encontrar no próximo domingo, neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo, em termos de pontos de vista. Nós vamos trabalhar em conjunto, eu com o filho do Carlos e Zé da Chão. Metade para mim e metade para ele. Muito obrigado.